Juízes, capítulo de número 11, verso 1. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre questões familiares também, das nossas escolhas, daquilo que a gente vai fazer como escolha em Deus. Tem coisas que a gente não escolhe. O meu cabelo é mais durinho, é uma herança da minha mãe. Meu pai tem um cabelo mais fininho, mas eu puxei a minha mãe. Grosso, duro, é uma herança genética. Tem coisas que a gente não escolhe. Outras coisas a gente pode escolher, ou a gente pode mudar, mas tem coisas que a gente recebeu. Heranças emocionais a gente pode receber e a gente pode mudar. Criar valores em coisas que às vezes a gente não tinha valores. Como assim, pastor? Por exemplo, lá em casa a gente não tinha muita coisa de celebrar o aniversário. Aí eu casei, e Verlaine quer celebrar aniversário já na semana anterior, já começa. E você tem que ir mudando. Então tem coisas que são valores, que você herda e que você pode mudar, ressignificar, transformar isso. Heranças espirituais, que às vezes você recebeu e que você pode mudar, porque Cristo entra na tua vida e rompe com coisas que estão te destruindo. E essa é uma história que narra isso. Juízes, capítulo 11, verso 1. Aqui é o 8º juiz, Jefté. Lá no Antigo Testamento, diz assim: era então Jefté o gileadita, homem valente, virtude, ele era valente. Porém, o texto diz, filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Olha que herança emocional que esse homem teve, uma herança espiritual. Ele é fruto de um relacionamento não muito aprovado naquele tempo. Então ele está agora numa situação de, quem sabe, julgamento das pessoas. Diz assim, esse cara aí, olha só a história dele, ele aprontou algumas coisas, ou o pai dele aprontou, e ele é fruto de um relacionamento muito conturbado. A bagagem que ele tem não é uma boa bagagem. Emocionalmente, ele se excluía, ele não participava das coisas, porque a mente dele tinha o peso daquilo que é a herança do que o pai dele fez. Ele não tinha culpa do que o pai fez, mas sobre ele pesava essa herança, estava sobre a vida dele. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5, também fala de uma outra pessoa que tem também uma herança. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. É a história de Timóteo. Olha só que história interessante para nós. Pela recordação, Paulo escrevendo a Timóteo diz assim: eu tenho uma recordação que eu guardo da tua fé, uma fé que eu julgo ter, que ela é sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó, Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Ele tem uma herança diferente da herança que Jefté recebeu. Ele tem uma herança de fé. A avó dele ensinou para sua mãe, e a mãe guardou a fé, seguiu, foi perseverante e ensinou para ele. E ele está agora auxiliando o apóstolo Paulo e servindo a Deus através do ministério do apóstolo Paulo. Só que a herança dele é uma herança positiva, uma herança de fé. A herança espiritual de Jefté não foi inicialmente uma herança boa, assim como nós estamos aqui. Cada um aqui vem de um estilo de família, algumas heranças a gente recebe, algumas situações, às vezes você não aprendeu muita coisa legal e você tem que ficar mudando isso, tem que permitir-se ser transformado. A coisa boa é que Deus, Ele é poderoso para pegar aquilo que é desacreditado, os insucessos, as imperfeições, e transformar em algo glorioso para o nome dEle. Ele pega aqueles que não tinham possibilidades, aqueles que não poderiam por si mesmos fazer algo. Ele diz assim: se você quer, se você decidiu isso, eu vou fazer na sua vida aquilo que o teu coração tem anelado. Isso é algo maravilhoso, essa mudança. Mas é o interessante que Deus pode fazer
mas nós precisamos tomar decisões. E a mensagem hoje é justamente sobre isso. O tema diz que nós precisamos fazer escolhas que transformam o nosso futuro e a nossa família. Está diante de você essa possibilidade. Existem coisas que você recebeu que você não muda, mas existem coisas que, se você se posicionar hoje em Cristo, nada pode permanecer sobre você e a tua casa. Se você se posicionar em Cristo, a nossa história mudará. Quem sabe a sua herança não é boa, mas no momento da sua história você pode dizer: basta, pare aqui. No meu casamento, a herança que eu tive, se não foi boa, eu posso me posicionar e dizer: basta, pare aqui. Você pode se posicionar, só que você precisa fazer essa escolha. Você precisa se posicionar em Cristo e escolher aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Já está nele, mas a gente precisa se alinhar a isso. Essa história de Jefté é uma história de alguém que recebeu uma herança que não escolheu, mas chegou no momento que ele pôde servir ao projeto de Deus, servir aquilo que Deus tinha estabelecido. Você pode curvar sua cabeça e orar junto comigo? Pai, em nome de Jesus, libera a tua palavra sobre nós, fale ao nosso coração, aquilo que está nas mentes, as dores, quem sabe a história. E algumas pessoas acham que estão fadados a esse fracasso. Hoje nós podemos decidir e mudar a nossa história, escolhermos aquilo que o Senhor tem para nós e seguirmos segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém. Hoje é um dia de posicionamento, de fazer escolhas que transformam a nossa vida e o nosso futuro, de fazer escolhas que transformam o futuro da nossa família. O que você escolhe hoje não apenas rompe ou muda a sua história hoje, mas vai mudar a história da sua descendência. O que eu escolho hoje não só muda a minha vida, mas mudou a história do meu filho, vai mudar a história da minha descendência, dos meus netos, bisnetos. A minha posição hoje rompe com aquilo que, quem sabe, a intenção do inimigo era destruir no futuro. Mas hoje eu me posiciono em Cristo e digo: lá vai ser o lugar de bênção. O meu futuro está guardado em Deus, porque hoje eu decido viver o que Ele tem para mim. Nós decidimos viver o que Ele tem para nós, amém? Você decidiu isso também, glória a Deus por isso. Eu quero falar de algumas escolhas. A primeira está justamente no texto de 2 Timóteo 1,5. Já li o texto. O texto diz que existia uma herança de fé dada pela avó à sua mãe, e ele recebe isso. Só que mesmo ele ouvindo os pais, mesmo ele aprendendo da sua mãe, chegou um momento que ele teve que se posicionar, onde ele escolhe se relacionar com Cristo, e ele se posiciona. E é justamente esse o primeiro ponto. Nós precisamos decidir viver as bênçãos de Deus. Existem várias possibilidades. Existem heranças emocionais que nós temos. Existem coisas que as pessoas tentaram colocar sobre nós. Existem coisas que as pessoas falaram e tentaram nos programar. Mas nós em Cristo, nós podemos decidir viver as bênçãos de Deus. Existem possibilidades inúmeras de escolhas que você pode fazer. Estar aqui hoje foi uma escolha, uma decisão. São escolhas desde as mais simples às mais complexas, mas nós precisamos tê-las, fazê-las, nos posicionarmos. E essa é uma escolha que você precisa fazer, porque não vai mudar só a tua vida, vai mudar a vida de todos aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Vão mudar a vida do teu filho. Eu não tive uma herança espiritual. Eu realizava uma religião
que era simples. A gente ia no momento que era da missa de sétimo dia. Eu ia quando tinha alguma coisa específica. Então eu não fui ensinado a temer a Deus, mas eu posso, a partir do conhecimento que eu tenho, mudar a história, não só minha, mas como do meu filho, de estar com Ele e caminhar com Ele. Então a minha história foi mudada a partir de uma decisão. Mas todos aqueles que vêm depois de mim recebem uma herança que eu não tive, mas que nós podemos nos posicionar para isso. A Bíblia diz que está diante de nós a bênção e a maldição. Estão diante de nós as escolhas. E você precisa então escolher viver as bênçãos de Deus. É uma escolha que eu e você podemos fazer e precisamos fazer. Quando a gente olha a história de Jefté, você vê que ele tem uma bagagem. Assim como Timóteo também tem uma bagagem. Mas o que te define? Foi o que as pessoas estabeleceram sobre você? Ou a tua maneira de olhar e falar, isso é importante para mim? Eu decido viver o que Deus tem para a minha vida. Em todos os momentos temos que tomar essas decisões. As heranças espirituais, elas vêm. As heranças emocionais também. Mas quando Cristo chega, que Ele coloca a mão e Ele diz, vai parar aqui toda maldição sobre a vida dele, e a partir disso a minha mão vai estar sobre a sua vida e sobre toda a sua descendência. Em Cristo você é livre para escolher. Cristo entra e transforma a nossa vida. Existe uma regra, a Verlane citou isso ontem no seminário Face a Face, a regra 10-90, que diz que 10% do que acontece com a tua vida é realmente algo que você não escolheu. Aconteceu um acidente, uma fatalidade. Mas 90% da tua vida é o que você decide fazer com esses 10%. Você pode escolher viver 90% da tua realidade de algo que aconteceu lá atrás. Quem sabe você está dizendo, se meu pai não tivesse feito isso, se tivesse acontecido aquilo, se, nós somos o que somos, é o que temos, e a gente precisa então, para mudar isso, é nos posicionarmos em Cristo, um relacionamento com Ele, para mudar essa história do futuro. A gente fala muito dessa responsabilidade que eu tenho que ter com a minha história. Às vezes tem gente que fica esperando que o outro se posicione para ele. Quantas vezes pessoas nos buscam e a gente fala, vamos fazer um jejum, vamos orar, vamos ler o texto bíblico todos os dias. E já tive aconselhamentos que às vezes eu falava, você orou a semana, jejuou? Não. Eu falei assim, mas aí eu que vou jejuar por você? Se você não sonha com isso a ponto de se sacrificar, como que eu vou ficar me sacrificando no teu lugar? Tem coisas que é o teu posicionamento, é a tua decisão, é a maneira que você olha, sangue nos olhos, atitude, posicionamento, firmeza, se posicionar. Entende que tem coisas que a vitória, ela não chega somente quando você está no meio da batalha. A vitória às vezes chega já no início, quando você já entra com sangue nos olhos. Quando a pessoa que vem te enfrentar, ela já vai olhar e vai dizer assim, essa pessoa é difícil de vencermos, é difícil de vencê-la. Por quê? Porque a posição, a maneira que ela lida, a maneira que ela se estabelece, ela sabe quem ela é, ela sabe quem está com ela sabe do seu coração em Deus, da sua integridade nele, e diz assim, eu me posiciono em Deus, e o que tem dele para a minha vida, eu não saio daqui enquanto não receber. É uma posição, é uma decisão, é se posicionar. A boa notícia é que a partir do momento que você toma a tua posição, e que você diz, eu sou fraco, não estou conseguindo, mas se você se posicionar, existe alguém que vai estar contigo
para fazer aquilo que você não consegue. Quando você se posiciona e as energias já não conseguem mais saírem, existe alguém que está contigo para guerrear essa guerra. A partir do momento que você se decide, a boa notícia é que Deus fará o que você não consegue fazer. Quem sabe a sua história, e alguns já te definiram como você não vai conseguir, mas eles não conhecem o relacionamento que você tem com Deus. Eles não conhecem aquilo que Deus fez na tua vida. Eles não conhecem de onde você foi tirado. Eles não conhecem a tua história e como venceu até hoje e vai ser conduzido para aquilo que Ele tem para nós. Nós temos um lugar de conquista e de promessa em Deus. As nossas bagagens não definem quem nós somos. O nosso Deus nos define. Ele estabeleceu algo, e isso é o que vai ficar em mim e na tua vida, em nome de Jesus, amém? Eu li uma frase e eu quero lê-la. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. E eu tentei melhorar e eu fiz uma outra frase a partir dessa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, Deus redime a nossa história de dor e nos faz recomeçar agora e fazer um novo fim, segundo a sua promessa sobre a nossa vida. Essa promessa há de prevalecer, aleluia. Segundo ponto, Gálatas capítulo 6, verso 17. Paulo escrevendo à igreja à Galácia, ele fala de algumas marcas que tinha na vida dele. Ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo, ele era israelita, e por ser israelita, ele tinha a circuncisão no seu corpo, que era um sinal da aliança, lá no Antigo Testamento, que Deus havia feito com Abraão. O homem, ele era circuncidado, era um sinal de aliança. Mas é interessante que no Novo Testamento a ideia da circuncisão, ela perpassa muito ao coração, aquilo que Deus faz no coração daqueles que servem. Mas é interessante que além dessa marca que Paulo tinha, ele também tinha marcas do seu serviço a Deus. Se você olhar a história dele, segunda carta aos Coríntios nos mostra quantas vezes Paulo foi chicoteado, naufrágios, apedrejamento, esbofeteado. As marcas que estão no corpo dele, que evidenciavam quem ele era em Cristo Jesus. Eu sei que às vezes a gente olha para marcas do nosso corpo, e às vezes a gente pode se sentir menor, inferiorizado. Quando eu era criança, minha mãe fez 3 cesáreas. E naquela época, a cesárea não é um corte bonito igual hoje. Era um corte de cima a baixo. E a primeira vez que eu vi aquilo na minha mãe, eu falei assim: mãe, o que é isso? Ela falou assim: foi para você nascer, meu filho. Sabe aquele negócio que às vezes a gente não tem a noção, a ideia das marcas que as pessoas carregam? As marcas do apóstolo Paulo eram marcas, cicatrizes que mostravam o amor dele, o serviço dele a Deus. Existem marcas que às vezes não são visíveis, mas elas estão lá, em nós, que devem ser sinais de coisas boas. Paulo fala isso. E a segunda escolha que eu apresento a partir desse texto é justamente para a gente transformar as cicatrizes das batalhas em sinais da nova identidade que temos em Cristo. Essa marca não pode ser uma marca pela marca. Tem que ser uma marca que te lembre do que Deus fez na tua vida, do que Deus trouxe para você. Quem sabe a marca de um casamento que faliu, e você traz isso como um peso, e que você hoje se posiciona de novo em Cristo e diz: Senhor, é uma marca que eu trago,
mas eu quero fazer de algo novo na minha vida, algo que tenha significado para glorificar o teu nome. As dores, elas podem produzir coisas novas. Agora, existe um grande problema quando a gente pensa nas marcas, nos sinais, nas cicatrizes, mas que na realidade elas ainda não estão fechadas. Quando a gente fala de uma cicatriz, a gente está falando de um pós-ferimento. Mas tem gente que está com o ferimento aberto ainda. As marcas que Deus deixa é uma marca do que Ele fez para restaurar quem somos. Só que tem gente que permite e faz essa cicatriz ficar todos os dias ainda uma ferida aberta. Pessoas que estão mexendo naquilo, que não permite aquilo ser tratado. Deus permitiu marcas para nos forjar, mas não para a gente ficar preso naquela dor do passado. Pessoas que estão feridas emocionalmente trazem isso todos os dias. Pessoas que mexem nessa pereba e fica ali tentando curá-la por si mesmo. Pessoas que não olham para aquilo que aconteceu e conseguem deixar aquilo no passado, conseguem permitir que o óleo de Deus, do Espírito, venha e traga cura, que limpe, tire aquela sujeira e traga coisas novas. Pessoas que ficam alisando as perebas, fazendo a manutenção daquilo, porque ela precisa chamar a atenção e dizer: olha como me feriram, olha o que fizeram comigo. E ela só tem significado porque ela fica alisando aquele tipo de coisa, mas não é o que Deus tem para nós. Se você tem feridas, Ele quer cicatrizar e fazer disso uma marca de uma nova identidade que Ele te deu, que Ele está produzindo, que Ele está formando. Eu sei que temos dores, e são muitas, mas se essas dores ficarem sendo mexidas, isso não vai cicatrizar. Eu tinha alguns problemas de espinha, mas a minha espinha, ela não saía, ela ficava dentro. E umas 2, 3 vezes eu tive que ir no hospital para poder abrir, tirar e drenar, porque do lado de fora estava lisinho, mas do lado de dentro estava infeccionado. Às vezes a gente consegue colocar máscaras, a gente consegue tampar aquilo, pode até cicatrizar, mas a infecção está lá dentro. Mas o que Deus quer é tratar conosco e fazer que fique apenas cicatrizes, marcas de uma história daquilo que Deus redimiu e transformou na nossa vida. Aquilo que marca quem nós somos nele. Pode ser que seja difícil para você alcançar, mas Deus está contigo para curar essas feridas. Se abra para isso, se abra para que Ele possa fazer isso. As provações podem nos moldar e nos fazer mais fortes e resilientes, ou elas podem também fazer você ficar frágil uma vida inteira. Somos fracos, e se a gente não saber tomar a decisão certa, pode ser que a gente alimente isso o resto da nossa vida. Mas não é esse o plano de Deus para você. Glória a Deus. O plano dele é que a nossa história seja uma história de cura, de transformação, para que a gente viva tudo aquilo que Ele estabeleceu sobre nós. Aleluia, você recebe isso? Glória a Deus. Terceiro ponto, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Filipenses capítulo 3, verso 13. Diz assim o texto: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha uma visão muito clara de progresso. Paulo, ele sabia que precisava progredir. E ele em tudo escolhia avançar. É interessante porque às vezes a gente está dirigindo um carro e a gente fica mais atento ao retrovisor do que ao para-brisa, porque a gente fica olhando demais para trás. E o caminho que Deus tem para nós é o futuro. Por isso o terceiro ponto fala um pouco sobre isso. Abandone o retrovisor e avance para o futuro. Tem gente que está lá atrás presa. Eu li essa semana um postzinho do Instagram, muito educativo, que dizia assim que a maioria das arqueólogas ou dos arqueólogos são mulheres, porque as mulheres têm a capacidade de ficar sempre escavando o passado. De manhã a reação foi pior. Mas na realidade não é a mulher, são pessoas que fazem isso. Pessoas que ficam olhando para o passado e escavando aquilo que traz dor. Paulo tinha uma visão clara de futuro. O retrovisor, ele é menor porque ele é uma referência e não aquilo que você tem que prestar atenção. O que você tem que olhar é para o para-brisa, porque ele é para onde você está indo. O retrovisor é um sinal, ele pode te balizar, ele te auxilia quando você vai fazer uma conversão, ele te auxilia se você tiver que mudar de pista, mas ele não pode ser o teu foco. Você não pode andar olhando somente para o retrovisor, porque lá na frente, ou para frente, é onde estamos indo. Para lá é o caminho. Deus tem promessas que estão no futuro. No passado Ele já redimiu, no passado Ele já curou, no passado Ele até permitiu, mas Ele nos cura e nos leva para um lugar muito melhor do que nós estávamos. A gente precisa crer nisso. Por isso você precisa abandonar isso. Eu sei do desafio, porque tem coisas que para você abandonar vai te custar caro. Deixar coisas no passado custa caro. Deixar coisas no passado vai te custar dinheiro. Tem coisas que você vai abandonar para algumas pessoas e elas vão te achar que você foi fraco, vão achar que você desistiu. Mas é porque você decidiu ir para um lugar melhor em Deus, para um lugar muito melhor que Ele tem para você. Mário Sérgio Cortella diz que só para de progredir quem morre, porque quem morre alcançou a perfeição e agora vai entrar em decomposição. Enquanto estamos vivos, podemos avançar, 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 avançar. Você pode ser muito melhor. Você pode fazer coisas melhores. Pessoas, para caminhar na vida, precisam deixar bagagens. Às vezes você tem que deixar alguma coisa que está te prendendo. Às vezes você vai ter que mudar a atitude. Você vai ter que abandonar coisas que você estava se apegando, coisas que estavam dominando o teu coração. Para você mudar e progredir, às vezes você vai ter que mudar de local, vai ter que alugar um lugar maior, vai ter que mudar algumas coisas, e é difícil. Converse com pessoas que tiveram que progredir, porque o progresso traz insegurança. O avançar nos faz ter que deixar certas coisas e nos posicionarmos para coisas maiores que trazem uma certa insegurança, nos tiram da zona de conforto. E às vezes a gente fica se apegando às coisas e nos fazem afundar. Eu vi uma história de um pastor que ele não conseguia fazer o 8 de moto. Ele tinha comprado uma moto grande e ele não conseguia fazer o 8. E para conseguir fazer o 8, ele veio para São Paulo e foi fazer um curso de motociclismo em São Paulo.
E a pessoa falou, vá lá, faça. Ele começou, quando ele fez, aí ele caía. Aí a pessoa falou assim para ele, sabe qual é o problema? Você fica olhando para o centro. E geralmente, para onde você fica olhando, o teu centro gravitacional se inclina para aquele lugar. Então, para você conseguir fazer o percurso e sair, você tem que olhar para onde você vai, e não para o centro. E ele então passou e fez, e saiu. E às vezes a gente está assim, a gente não avança, porque o nosso centro gravitacional fica olhando para aquilo que é do passado, para aquilo que é a dor, e a gente não consegue ver as oportunidades, a gente não consegue olhar para o futuro, porque essas coisas nos prendem, nos tendem a levar para esse lugar, onde não é o lugar de Deus para você. O retrovisor, ele tem uma importância, mas ele não é o determinante na tua vida. Passe a olhar para frente. Deixe o passado apenas como um referencial de coisas que você pode melhorar, pode fazer diferente, pode fazer melhor, para coisas que você não vai repetir e cair de novo. Sim, precisa saber e lembrar disso, mas nunca deixe de olhar para o futuro que Deus tem para você. Olhe para aquilo que Ele estabeleceu sobre a tua vida, porque o nosso Pai sempre tem planos muito melhores do que os nossos para a nossa vida. O quarto ponto e último, Provérbios capítulo 27, verso 18. A quarta escolha que precisamos tomar para transformar nosso futuro e da nossa família. O que trata da figueira comerá o seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. O que cuida da sua figueira vai ter do fruto dela para comer. Aquele que é relapso não vai ter a colheita dessa figueira. Precisa de cuidado. É interessante que a nossa vida também é assim. Precisamos cuidar, precisamos nos alimentarmos espiritualmente, ter uma alimentação saudável. Precisamos de cuidado. O teu relacionamento precisa de cuidado. Tem momentos que você tem que parar. A gente ontem estava falando um pouco sobre isso, e a gente citou muito a ideia da pereba, né? O que é a pereba? É aquela coisa que às vezes você fica falando e o outro está apenas absorvendo, nem te responde, mas você fica falando a mesma coisa e aquilo não resolve, porque você é chato, como eu sou chato. Lá em casa o chato sou eu já falei isso, né? Eu sou o murrinha, e eu preciso ficar me controlando todo o tempo, para não ficar repetindo. De vez em quando o Aleph bate na minha perna e fala assim, já chega, já tá bom, né, pai? Né? Aí eu tenho que entender que é como um espinho que Deus colocou para me sacudir, espinho na carne, que fica me chamando a atenção. Tá bom, né, pai? Eu sou chato, mas tem coisa que você não pode só ficar falando, tem coisa que tem que resolver. Tem coisa em família que a gente tem que sentar e falar assim, isso aqui é importante para mim. Isso aqui a gente precisa se posicionar. É cuidar da figueira. É alimentar direito para alcançar o que precisa. Você precisa cuidar da tua figueira. Quem sabe na tua empresa algumas coisas precisam ser realinhadas. No teu casamento você precisa realinhar coisas. Quem sabe você é a pereba na tua casa e você precisa alinhar isso. No teu trabalho. Falei que o Aleph, quando tirar a carteira, eu mostrei uma imagem para ele, e o cara estava na autoestrada, falou assim, primeiro dia, né, com a carteira na mão, ele diz, no primeiro dia todo mundo contra mim. Ele estava na contramão, e a mente dele é, as pessoas estão contra mim, enquanto o problema é ele. Tem gente assim, tem gente que é o problema na casa, e ele acha que está todo mundo contra ele, que ele é o único certo. Sabe por quê? Porque ele está andando no piloto automático. Quarto ponto fala, saia do piloto automático e assuma a direção da tua vida. O que é um piloto automático? É o pré-estabelecimento de uma rota do avião, onde ele vai seguir aquela rota, porque já está no piloto automático. E às vezes a gente está assim, no piloto automático, numa zona de conforto, e a gente não muda a nossa casa, a nossa família.
A gente não muda o nosso trabalho, a gente não muda a nossa empresa, a gente não muda o que precisamos mudar, porque a gente está num ambiente de segurança. Eu sei que tem uma ilustração que já é batida demais, que é do sapo. O sapo pula quando tem necessidade, mas é um experimento científico. Se você colocar o sapo dentro de uma panela, na água fria e botar no fogo, ele vai ficar ali até morrer cozido. Por quê? Porque ele está na água, a água vai esquentando, está confortável. Mas se tiver uma panela fervendo, você colocar o sapo, ele vai bater e sair. Ele não vai morrer, porque a necessidade fez ele pular. Eu sei que essa história já é batida, mas às vezes a gente está no piloto automático e não muda coisas que a gente precisa mudar. Não muda na nossa espiritualidade, a gente faz a mesma coisa. A gente faz aquela oração pela manhã: Deus, muito obrigado, vai comigo, em nome de Jesus. A gente é incapaz de mudar e aumentar um pouco mais o nosso relacionamento, a nossa leitura, o nosso relacionamento em família. Às vezes tem coisas que a gente está se destruindo. 2018 eu vivi um momento difícil. E naquele momento tinha uma amiga psicóloga, eu fui procurar ela, falei: eu estou com um problema, está difícil. Ela falou assim: eu já tinha percebido, mas eu não podia falar. Você que tinha que buscar ajuda. Aí eu fui me consultar com ela e fiquei 6 meses fazendo tratamento. E eu alinhei um monte de coisa. E um dia eu fui conversar com o Aleph. Falei assim: filho, vamos para o shopping. Aí comecei a conversar com ele um monte de coisa. E como eu não fazia antes, para ele foi uma surpresa. Aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, o pai não está normal não, ele está com algum problema. Porque às vezes você acostuma naquele ritmo, e quando você ousa mudar para os outros, parece que naquele momento que você está com problema. Naquele momento que eu estava alinhando um monte de coisa no meu coração, buscando decisões, alinhar situações na minha vida, era tão difícil que meu filho falou: ele está com problema, mãe, tem alguma coisa errada. A gente sabe que vai colher sempre os resultados daquilo que a gente faz automaticamente. Alguém prefere que você fique programado nessa situação, mas tem alguém que tem uma escolha para a tua vida, que vai te conduzir a um lugar muito melhor de onde você está. Existe alguém que tem um plano muito extraordinário para a sua vida. Não fique nessa programação. Mude, se posicione. Eu gosto de uma situação. Uma vez eu entrei no elevador, e quando a porta abriu, eu estava no mesmo lugar, porque eu não dei o comando. Não sei se já aconteceu com você, entrar no elevador, e quando você abre, está no mesmo lugar, porque você não deu o comando para o andar que você queria ir. Tem gente que está assim. A vida dela é um ciclo de situações que não sai do lugar, porque a gente se acostumou com o piloto automático. E para mudar, exige esforço, perseverança, dedicação, sair da zona de conforto, mudar a rotina. Eu sou extremamente, eu gosto da rotina, eu gosto daquilo que eu controlo, daquilo que eu posso dominar do ambiente. Mas para a gente avançar em algumas coisas, a gente tem que sair daquilo que a gente controla. Eu li num livro, DNA dos Relacionamentos, há muitos anos atrás, e eu anotei essa frase. Ela diz assim: pessoas fracassam em seus relacionamentos porque acham que tudo será simples, fácil, eficaz e sem esforço. Mas não é assim. Os relacionamentos, sejam na esfera que for, são complexos e exigem muito esforço para serem eficazes. Não é fácil se relacionar. Domingo passado eu falei sobre isso aqui. Se você quer desenvolver a tua personalidade, case. Porque quem é casado está se desenvolvendo como pessoa em plenitude. Ali é o desafio. Porque
Não é às vezes o outro, o problema é você, que precisa se reajustar, mudar coisas, se transformar. E você precisa fazer isso de forma intencional. Não acontece do nada, porque a nossa programação é para cair naquilo que é confortável. A nossa programação é aquilo que a gente se sente bem. Mas para você ser diferente, você precisa, na realidade, sair da zona de conforto, tomar decisões, fazer escolhas. E existem escolhas em Deus que transformam o nosso futuro e transformam o futuro da tua família.